Amém? Bom dia, graça e paz aos irmãos. Essa semana aconteceu umas coisas aqui na igreja que foi bem interessante, né? Primeiro vez dois velhinhos aqui faziam uma limpeza na frente, achou que fez grandes coisas, né? Aí veio uma turma de jovens ali atrás e fez um trabalho excepcional. Então, os velhinhos têm que aprender com os jovens também, né? Amém? Vamos orar para dar início ao nosso culto? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa semana que tu nos deste, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, tu demonstrar, Senhor, que tu, Senhor, é que está no controle de todas as coisas, ó Pai, que tu é que rege todas as coisas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão, Senhor, que se propôs, ó Pai, a trabalhar, Senhor, na tua casa, ó Pai, nessa semana, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar saúde, ó Pai, nos dar força, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem operado, Senhor, no nosso meio, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada irmão, Senhor, que aqui está, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor Deus, pois só tu é digno de toda honra, Pai, de toda glória, Senhor Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor, nessa manhã. Abençoa a tua palavra também, que vai ser ministrada, Senhor, que possa, Senhor, chegar aos nossos corações, ó Pai. Abençoa, Senhor, ao pregador, Senhor, abençoa o pastor, dá sabedoria, Senhor. Continua dando discernimento, Senhor, ao teu servo, Senhor Deus, e abençoa cada irmão, Senhor, e tudo aqui que fomos fazer, Senhor, seja para honra e glória do teu nome, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós vamos estar lendo Salmos, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Salmos, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz assim: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Amém? Doisinho de louvor? A paz, senhores irmãos. Mesmo com muito frio, nós vamos com alegria cantar para o Senhor, amém? Porque está frio lá fora, mas o Senhor providenciou um espaço confortável para a gente, amém? E roupa e tudo. O Senhor tem sido bom para com a sua casa, amém? Bondade de Deus nas nossas vidas, Ele tem sido maravilhoso, amém? E este hino diz assim: és fiel em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Irmãos, porque Deus é fiel à sua palavra e não às nossas vontades, é que nós sabemos que temos um Deus acima de todas as coisas e que podemos confiar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém? A bondade do Senhor nos seguirá porque foi Ele que nos achou, foi Ele que nos trouxe a sua maravilhosa salvação. Amém? O hino que vamos cantar a seguir é Grandioso és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação. Eu imagino, e parece que há uma certa verdade nisso, que quem escreveu este hino foi um homem de simples palavras que, ao caminhar pela natureza, ele podia ver a grandiosidade do Deus a quem servimos, amém? Então os irmãos, quando cantarem este hino, imaginem, quando ele fala das estrelas, olhou para as estrelas e viu a mão de Deus, olhou para o mar e viu a mão de Deus, olhou tudo que havia, tudo, a grandiosidade do Deus que servimos, amém? Glória ao teu nome. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla tu a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento e ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo se buscar. É nós, irmãos. No lar eterno quero jubilando. Glória ao teu nome, Senhor. A tua santa face contemplar. Glória ao teu nome, Senhor.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Tu és Senhor. maravilhoso, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canto a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Glória ao teu nome, Senhor. E nós queremos, Senhor, olhar, Senhor, à nossa volta, Senhor, e ver, Senhor, a tua mão em cada coisa, em cada detalhe, Senhor, e saber que o nosso Deus é maravilhoso, que Ele tem um plano maravilhoso para a sua igreja, que Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, e um dia estaremos contigo para todo o sempre, louvando, Senhor, bendizendo com os nossos irmãos, e vamos, Senhor, com alegria servir o teu nome continuamente, junto aos anjos, arcanjos e querubins, Senhor. Maravilhoso será esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Grandioso és tu. Amém. Glória ao teu nome. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos. É uma alegria tão grande estar esta manhã, amém, na casa do Senhor, e que nós possamos a cada dia lembrarmos de vir sempre à presença de Deus e lembrarmos quão grandioso é o Senhor. Grandioso és tu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E concordo com o presbítero Márcio, realmente nós fizemos um esforço aqui na frente e depois os jovens vieram e resolveram lá atrás, que até fizeram o presbítero Márcio escrever em inglês. Tá? E eu ele saltou lá no grupo dos jovens, no grupo dos homens, e pôs uma mensagem em inglês, né? Agradecer os jovens, realmente eles fizeram um trabalho, graças a Deus, louvado seja Deus por essa motivação, amém? Se eu não me engano, das 9 da manhã às 2 da tarde, qualquer coisa assim. Fizeram turnos, mas foi qualquer coisa assim, amém? Mensagem para hoje: orar até o lugar tremer. É o tema da nossa mensagem. E sendo que nos dá uma ideia, amém, de alguma movimentação, amém, e quando nós ouvimos falar em orar, movimentação, até o lugar tremer, e alguma coisa assim, a ideia que vem à nossa mente, aquilo que vem na nossa cabeça, é aqueles cultos com muito movimento, né? aquela movimento que as pessoas dizem que é o mover do Espírito, amém? O mover do Espírito é obviamente bíblico, nós encontramos isso na igreja do primeiro século, não podemos nunca, irmãos, separar, e há uma ideia errónea de muita gente que aquilo que aconteceu na igreja do primeiro século não deve de acontecer hoje, e aquilo foi exclusivo, e etc, etc, quando nós encontramos em toda a palavra de Deus o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, amém? Embora, obviamente, de tempos a tempos, Deus visita o seu povo e faz conforme Ele entende. Então não ficamos à espera que aventais curem pessoas, como aconteceu, ou a sombra, como aconteceu lá na igreja do primeiro século, mas não podemos dizer que não pode acontecer hoje. Amém? Em vez de pormos regras a Deus, vamos interpretar os textos conforme está escrito, aplicá-los à nossa igreja hoje e ficarmos sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em Atos 4, versículos 23 a 31. Nós temos vários textos bíblicos para visitar esta manhã, e temos também, quanto a mim, um assunto extremamente lindo e importante para nós meditarmos. Atos 4, 23 a 31. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para lermos a palavra do Senhor. Enquanto isso, enquanto os irmãos encontram, eu queria... já todos encontraram, não é? Que bom. Amém. Atos 4, 23 a 31. Que bom. Amém? Os irmãos estão atentos. Maravilha. Amém? Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes.
Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar milagres por meio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oremos, Pai, ajuda-nos a entender a tua palavra e orarmos até que o lugar trema, sejamos cheios de Espírito e anunciemos corajosamente a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. É claro que eu vou dar um pouco do contexto do texto. Eu sei que os irmãos conhecem a história, mas às vezes nós separamos muitas histórias do livro de Atos e algumas delas realmente elas são separadas por tempo e outras não, são seguidas. Este episódio aqui, relatado, verídico, não? Verídico, claro, do livro de Atos, acontece exatamente na mesma sequência da cura milagrosa lá junto à Porta Formosa do templo. Pedro e João vão ao templo para orar, o coisa está na porta do templo, nós lembram a história, né? Tem até um corinho da escola dominical, né? Prata e ouro não tenho, mas isso que tenho te dou. Né? Então Pedro e João vão ao templo orar, e está lá um homem, um mendigo, que é coxo, né? que é aleijado, e ele pede uma esmola a Pedro e João. Pedro e João dizem que não têm prata nem ouro, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a ti te digo, levanta-te. Ele levantou e andou, e caminhou e entrou no templo juntamente com eles. Aquele homem era conhecido, estava há muito tempo, já tinha mais de 40 anos. Este homem era mendigo, era aleijado desde a nascença, era conhecido, estava à Porta Formosa, a porta do templo, uma das portas do templo, a pedir esmola. O povo passava, esta era a hora da oração dos judeus, uma das horas das orações dos judeus, e eles vão para o templo e o homem está ali. E eles entram no templo com o homem a andar, toda a gente que o conhecia, sabia quem ele era, tinham acabado de passar por ele, viram a cura e começaram a louvar e agradecer a Deus. Pedro e João viram ali uma oportunidade para pregar o Evangelho. Está aqui uma oportunidade. Pedro prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, os líderes religiosos ficam furiosos e mandam prender Pedro e João. Você sabe, irmão, que é triste da forma que nós hoje encaramos os milagres da igreja do primeiro século? É que dificilmente nós temos a sequência disto assim, como eu acabei de contar. Normalmente nós separamos. Pedro e João vão ao templo, acontece uma cura maravilhosa, e a cura tem que acontecer hoje. A gente esquece de pré-anunciar que a perseguição se vai levantar, Satanás se vai levantar, o mundo se vai levantar, os inimigos do Evangelho se vão levantar e vão perseguir. Foi exatamente isso que aconteceu. O resultado da cura foi que Pedro e João foram passar a noite na cadeia. E aí começa a perseguição. E eles foram passar a noite na cadeia porque só foram ouvidos no dia seguinte. No dia seguinte, os líderes religiosos juntaram-se. E o que é que a gente vai fazer com estes dois homens? E disseram-lhe que eles iam estar proibidos de anunciar. Porquê é que eles puderam ir embora em liberdade naquele momento? Porque eles nunca tinham sido proibidos antes de anunciar o Evangelho. Era a primeira vez. Então eles foram proibidos ali. A partir de agora, vocês não podem falar mais nesse nome de Jesus, nem anunciar mais o Evangelho. Ora, se eles transgredissem a partir dali, eles iam ser presos. Até mortos. Como depois, mais tarde, muitos foram. Por causa da verdade do Evangelho, embora depois a perseguição acontece também por causa dos romanos. Pedro e João, então, olham para os líderes religiosos e disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É nesse contexto. E Pedro e João são soltos. Porque não havia uma acusação contra eles, não tinham transgredido a lei. A partir dali, se pregassem, estavam transgredindo as indicações do Sinédrio. 71 homens, pelo menos, que se reuniam para tomar as decisões importantes sobre a nação. Pedro e João, então, vão encontrar-se com os seus irmãos em Cristo. É tão bonito isso. Eles saem da prisão e vão se encontrar com os seus irmãos em Cristo. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, entendam os seus irmãos, a igreja de Cristo Jesus reunida em Jerusalém, e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito.
Ouvindo isto, versículo 24, ouvindo isso, versículo 24, olhem o versículo 24, começa com ouvindo isso. Os irmãos leram? Ouvindo isso. Ouvindo isso, eles fugiram apressadamente e procuraram uma estratégia para não mais serem perseguidos. Amém? Não, não é o que diz o texto. Ouvindo isso, eles reuniram-se e esconderam-se porque já não sabiam mais o que fazer. É isso que diz o texto? Não. Ouvindo isso, eles declararam a morte dos inimigos do Evangelho. Foi isso que lês? Não. Ouvindo isso, olha o texto, irmão. Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. E isto foi a oração deles. Entenda, por favor, aqui levantaram a voz juntos não significa que todo mundo começou a orar ao mesmo tempo. Quando nós oramos aqui, a oração congregacional, o Night Prayer, a gente ora e um levanta a voz e os outros estão concordando, amém? Porque senão não era possível registrar o que foi escrito, não é? É importante que nós oremos juntos, mas é importante que a gente ouça a oração dos outros. É extremamente importante para que as nossas orações possam haver concordância. Se todo mundo está a gritar ao mesmo tempo, ninguém sabe mais o que está a acontecer. Ser pentecostal, ser carismático, ser cheio do Espírito Santo, não significa ser barulhento. Não significa fazer bagunça nem discórdia dentro da igreja. O Espírito Santo é organizado, amém, irmãos? Além de tudo, ele é santo. Espírito Santo. O atributo de Deus mais referido na Escritura, o Espírito Santo é Deus, é santo, santo, santo. E eles oraram assim. Parece quase o hino que a gente cantou agora, não foi? Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Vamos parar aqui um minuto. Como é que eles introduziram a oração? Como é que eles chegaram com a sua oração diante de Deus? Usando exatamente a expressão do Salmo 146, versículos 5 e 6, que eu vou ler por uma questão de tempo, os irmãos, por favor, se quiserem, tomem nota. Isso, aliás, foi o texto que os irmãos receberam para ler para hoje, amém? Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Eles não oraram esta parte, eles oraram a parte que vem a seguir, mas eu li esta parte de propósito. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Primeira lição que tiramos da oração destes homens que estavam sendo perseguidos, ameaçados, é que eles oraram referindo-se a Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Fazendo uma referência clara, direta ao livro de Salmos. E também em Êxodo, há uma expressão muito parecida no livro de Êxodo. O Senhor, o Criador, o que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E olha no contexto que eles dizem isto. No Salmo 146, versículo 5, diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à dificuldade, eles podiam se referir a Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas, tendo o seu auxílio e a sua confiança e a sua esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Em meio a dificuldades terríveis. Não era uma igreja que neste momento estava habituada à perseguição. Eles tinham visto o que fizeram a Jesus, eles sabiam disso. Mas estamos a iniciar. Lembra que pouco tempo antes, Pedro prega, o Espírito Santo desce, Pedro prega, 3.000 almas são salvas. E agora eles se deparam com isto, mas o seu coração continua a estar em Deus. Versículo seguinte, no versículo 25, ainda na oração, diz assim: tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Mais uma vez, eles vão fazer referência aos Salmos, agora o texto que o nosso presbítero leu no início da mensagem, Salmo 2, 1 e 3. E eles dizem assim: porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 é um salmo messiânico. E no versículo 1 a 3 você encontra as seguintes palavras. Tenha a Bíblia em Atos e compara com o que eu vou ler. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem:
Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Mais uma vez, na oração, nós encontramos a abundância da palavra de Deus que eles conheciam, estava gravada no seu coração, e oravam segundo as Escrituras. E nesta oração, eles dizem o seguinte, no versículo seguinte: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo, o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Eles percebem o cumprimento do salmo messiânico, que segundo na oração deles é de Davi. Acho que fica sem. Há salmos que a gente não sabe de quem é, mas este ficou fácil, não é? Porque eles referiram-se que era um salmo de Davi, não é? A Escritura, não é? E eles disseram, de facto, foi isso que aconteceu mesmo. Por outras palavras, eles deveriam saber que iria acontecer com eles, porque tinha acontecido com Jesus, e que podiam lembrar aquilo que estava acontecendo, aquela perseguição, aquelas ameaças. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungistes. Eles não só conheciam as Escrituras, eles sabiam tão profundamente que eles conseguiam aplicar o texto claramente em sua própria oração. Ninguém está a pregar aqui, irmãos. Ele não está a pregar. Ele não está a fazer quando Pedro pregou lá no dia de Pentecostes e explicou como é que todas as coisas estavam acontecendo. Eles estão a orar e orar as Escrituras. Irmão, você sabe qual é a coisa mais triste na oração? Há várias coisas tristes na oração, uma delas é esta. Orar é só falar com Deus, você abre a boca e você diz o que você quiser. E tem gente falando tanta asneira na oração. Tem gente a falar coisas na oração que não faziam parte da oração nenhuma. Eu já vi gente orar que eu fico na dúvida, a partir do meio da oração, que eu não sei se ele está a falar com Deus ou com o diabo. Ele começa a dizer, oh Deus, tal, de repente passa a falar com o diabo, repreende o diabo, amarra, põe debaixo dos pés, pula, salta, faz não sei o quê, passa um monte de tempo, metade da oração, lá para o final da oração, e ele volta a falar com Jesus. Então, em nome de Jesus, amém. Está a orar a Deus, a Satanás. Tem gente orando por coisas que não fazem nenhum sentido, não são bíblicas. Tem gente repreendendo e mencionando assuntos que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Meus amados irmãos, o mundo lá fora não nos vai aceitar. Entenda isso, irmãos. É profético. Jesus vai voltar, é profético. Há coisa que não é que não gasta tempo a orar, coisa que não está nas Escrituras, que não faz parte da sua vida com Deus, que não tem a ver com Deus. Eles oraram as Escrituras, eles falaram a palavra de Deus. O presbítero Silvério tinha uma pasta, ele mostrou-me, ele passou para mim, eu acho que essa pasta está no meu escritório, que era o princípio, ele imprimia, ele gostava de escrever partes da Bíblia e imprimia. Ele fez uma pasta que era orando as Escrituras, ou orando a palavra. E eu lembrei agora, não trazia como exemplo. Eu acho que eu lembrei durante a pregação, mas eu não trazia como exemplo. Eu preparar a pregação. E tinha partes das Escrituras que ele orava aquilo. Não pode errar, não é? É por isso que a gente canta as Escrituras o mais que a gente puder, os hinos mais bíblicos que a gente puder. Quando a gente ora, tem que orar biblicamente. Não ora o que lhe dá na cabeça, não ora o que você acha que deve orar. Ora segundo as Escrituras. Não é por acaso que Jesus deu uma oração modelo, não deu? Tem gente que repete aquela oração over and over again à espera que algo aconteça. Mas também não significa que a gente não deve orar aquela oração. Pode orar aquela oração. Você pode orar esta oração, se você quiser. Você pode orar uma oração de outra pessoa? Pode, claro. Há uma diferença muito grande entre isso e rezar, que é repetir a mesma coisa over and over again que alguém escreveu e que não tem nada no seu coração que a ver com isso. Não é isso que nós estamos a falar aqui. Aliás, muitas igrejas históricas, verdadeiras, repetem no dia do Senhor pela manhã orações congregacionais juntas que alguém escreveu e oram juntos aquela oração que alguém escreveu. Não tem nada de errado nisso. O erro está a se repetir só aquilo. Mas um erro maior é falar coisas à toa para com Deus. Falar coisas que não têm nenhum sentido.
Falar coisas que não são o que Deus quer que façamos. Oremos segundo a palavra do Senhor. Estamos a falar com o Senhor dos céus e da terra. Tem que haver um modo de falar com Ele. Você não fala de qualquer maneira com o seu chefe no trabalho. Você não fala de qualquer maneira com as autoridades. Você não faz de qualquer maneira e entra de qualquer maneira no gabinete do presidente e diz aquilo que vai na cabeça. Não que o Senhor não conhece os corações, não que nós não temos que expor a nossa alma, mas nós temos que atender ao método bíblico. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Orar segundo a palavra. Eles agora dizem, Senhor... no versículo 28 diz, fizeram... É tão interessante o versículo 28. Eu queria que você olhasse comigo, por favor, o versículo 24, o início da oração. Olha a palavra. O início da oração. O que é que diz? Ó soberano. Amém? Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, realiza todas as coisas, opera todas as coisas, nada escapa, Ele é o soberano sobre tudo e todos. Versículo 28, ainda na oração, que eles dizem, fizeram, referindo-se a Herodes, Pôncio Pilatos e os gentios e o povo de Israel, refere-se à conspiração contra o teu santo servo Jesus, a quem nos diz a aplicação do texto de Salmos. Ele diz assim, fizeram, e esses aí, eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que é que eles estavam a dizer? Senhor, Tu és o soberano, o Criador dos céus e da terra, Tu disseste a Tua palavra que ia ser assim. Eles fizeram isso mesmo contra Jesus, contra o Teu ungido, mas não fora do Teu propósito. O Teu plano se realizou. Eles foram usados como instrumento para concretizar os Teus planos. É isso que eles estão a dizer na oração. Eles têm confiança no Senhor. Eles não duvidam do que Deus fez. Eles não ficam atemorizados pelas coisas que estavam acontecendo, porque nada tinha saído do propósito divino, até a morte de Jesus. Às vezes nós falamos da morte de Cristo como se apanhasse Deus de surpresa. A gente fala da morte de Cristo como se fosse uma coisa, uma fatalidade, uma coisa que ninguém esperava e agora. Não! Ele veio com o propósito de dar a sua vida. Ele veio com o propósito de morrer no lugar daqueles que haviam de ser salvos. Ele veio verter o seu sangue exatamente a quantidade, a proporção, a forma, tal e qual como Deus tinha desenhado ainda antes da fundação do mundo. E os discípulos aqui, eles reconhecem isso. Eles percebem que o Deus soberano tem feito assim. Eles disseram, Senhor, aconteceu tudo isso, conforme estava escrito. Mas tu estavas no controle e foste tu que fizeste. Deus não adivinha o futuro. Ele determina o futuro. Deus sabia que você vinha cá esta manhã. Mas não foi porque Ele adivinhou. A meio que confunde, Deus não tem bola de cristal. Deus determina e faz. E é por isso que você está aqui hoje. Porque Ele age em todas as coisas. Se fosse você a agir, a neve não tinha gelado. Se fosse você a agir, a neve nem tinha caído. Agora, se fosse eu a agir, tinha caído, mas não tinha gelado. Mas foi Deus que fez. Caiu a neve, baixou a temperatura, gelou. Quem determinou? O fulano do boletim meteorológico? Não. Deus faz, Deus age. Deus é o Senhor soberano. Mediante de tudo isto, sendo Deus do Todo-Poderoso, estando os seus servos sendo ameaçados, proibidos de fazer aquilo que Jesus tinha os mandado fazer na grande comissão, que é ir por todo o mundo. Repare, tinha passado muito pouco tempo. Jesus tinha acabado de dizer, ir por todo o mundo, para quem veja toda a criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eles saem e ainda estão em Jerusalém. E nisso o Espírito Santo desce sobre a igreja, 3.000 almas são salvas, aquela coisa maravilhosa. Ainda antes de Ananias e Safira terem sido mortos, logo no início. Eles vão ao templo para a oração, o coxo é curado, a pensar, agora é que vai ser. A gente pregou aquela mensagem de 3.000 salvos, agora, olha essa gente toda a louvar a Deus, aí bem, eles são presos. Eles dizem, Senhor, Tu tens determinado todas as coisas segundo o Teu propósito, até a morte do Teu Filho foi enviado com esse propósito, ungido, Messias, a palavra ungido, Messias, a palavra ungido está ligado com a palavra Messias. Chegou, fez. Agora, Senhor, livra-nos.
queima-os. Faz descer fogo do céu e queima-os a todos. Bom, a uma altura com Pedro disse isso, não é? E Jesus disse, não sabeis que espírito sois? Foi o que Jesus falou. Aqui eles não falaram isso mais. Eu já vi gente separada pela polícia, conduzir irregularmente, separada pela polícia e desejar que fogo do céu caísse sobre a polícia. A não ser que seja o fogo do Espírito, o fulano fosse crente, não? O polícia. Aí o polícia saia a rodopiar e a falar em línguas, era uma coisa assim extraordinária. Cada coisa, irmãos, cada coisa. Faz oração sobre isto. Vida que fogo no céu. Polícia, irmãos. É pior do que defund a polícia, right? Matar o polícia com strike, com raio do céu, era pior ainda que o defund a polícia. Isso foi anos atrás. Já ouvi cada coisa, irmãos, em oração. A família do polícia, isso até era um crente, um irmão em Cristo. Tem alguém que ia ser usado por Deus. Para ver, que é isso, irmãos? Cada coisa que a gente ouve nas orações, cada oração que eu ouço. Irmãos, eu já ouvi orações que não dá para repetir sequer. Gente dando recado, oração, no meio da oração, nos cultos de oração, uns para os outros. Que é isso, irmãos? Oração é uma coisa séria, irmãos. A oração é muito importante. Ela é muito valiosa. Ela é preciosa. Você vai falar com o Senhor dos céus e da terra. A gente, quando ora, e eu acho que eles não têm noção nenhuma que estão a falar com Deus. Não estou a falar, não é possível, é impossível. Como eu disse há pouco, fala com Deus, fala com Satanás, fala com não sei com quem. Que é isso, irmãos? Satanás a gente repreende em nome de Jesus, mas a gente não ora a ele. Estava a ouvir o pastor Marcos Greconato nisso, e ele disse que uma vez oraram por ele, para ele ter uma boa viagem, e aí repreenderam o espírito do asfalto. E agora, mas eu queria que você, para quem conhece o pastor Marcos Greconato, você imagina o que é que ele deve ter, a cara que ele deve ter feito, não é? Louco ele. O espírito do asfalto. Eu já ouvi o espírito de cada coisa. O espírito disto, o espírito daquilo. Oh, Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a orar corretamente, ajuda-nos a orar direto com Deus, sabendo que o Senhor está a nos ouvir. Orar segundo a sua palavra, a sua vontade. E eles então oraram. Como é que eles oraram? Repreende, mata-os, Senhor, tira, livra-nos. Não, não é o que eles oraram. Olha, irmão, olha o versículo 29, por favor, com muita atenção. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Senhor, tenha em consideração o que está a acontecer. Senhor, escuta o que está a acontecer. Olha o que está a acontecer. Eu não disse para Deus ignorar. Eles não estão contentes com a situação. Embora nós encontramos muitas vezes no livro de Atos que eles se alegravam por sofrer pela causa do Evangelho, por terem sido achados dignos de sofrer pela causa do Evangelho. Hoje a gente não quer sofrer com nada. A gente quer um Tylenol espiritual, não é? Começa a doer, quer um Tylenol espiritual. Meus amados, é tão incrível, irmãos, como a gente não consegue suportar nada hoje, nada. Tão frio, não dá para fazer nada. Não posso ir ali, não posso ir acolá. Dói não sei o quê, tem não sei o canto, não sei quanto. Tem uma dorzinha aqui, vou tomar um Tylenol. Tem coisa, meus amados irmãos, por favor, entendam, irmãos, façamos o nosso melhor para viver vidas saudáveis, é lógico, medicamentos, eu acredito que é bênção de Deus em muitos casos para nos ajudar, mas às vezes é um exagero de recorrer a medicamentos. A gente vai para o campo espiritual, não quer sofrer também, ninguém quer sofrer. Ninguém quer suportar nada. A gente não quer suportar nada. Não dá para suportar. Ai não, porque não sei o quê. Porque, meus amados irmãos, que geração que nós somos, fracos. Fracos demais. Ninguém aguenta nada, ninguém aguenta nada. Todo mundo se desespera por nada. Olha o que resultou, irmãos. Na nossa geração já começou a ser assim. Eu acho, irmãos, e muito interessante, aqueles pequenos videozinhos, que a gente agora aparece por todo lado, não é? Nascido nos anos 70, depois nascido nos 80, nascido nos 90, nascido nos 2000, aqueles que sorriram, eu percebi que vocês gostam do TikTok. Então, porque são vídeos que saem bem no seu Facebook para ver o TikTok. Então, nascido nos 70, nascido nos 80, nascido nos 90, nascido em 2000, e depois é um desastre, não é? Mas foi na nossa geração, irmãos, dos que têm para cima de 40 como eu, que começou isso. Não aguenta isto, não aguenta aquilo.
Hoje é uma geração, não se pode falar nada. Você prega é ofensivo. É? Você fala, você não pode falar nem chamar um homem. Vai que o ofende. What? A gente que tem mais de 40 cresceu um pouco diferente, mas começou-se a estragar, irmãos. Foi na nossa geração que nós começámos a estragar isso. Tudo é ofensivo agora, tudo é ofensivo. Não pode dizer nada. Todo mundo está dói. Depois estou a falar qualquer coisa, o crente fica dói. E isto é uma realidade, irmãos, que eu já não aguento mais. Por aqui. Fala uma coisa qualquer, pronto, ficou dói. Irmão, desculpe e tal. Não, vamos fazer o reino de Deus, irmãos. Vamos juntar forças para lutar contra Satanás? Ou vamos ficar aqui nesta... A palavra em português de Portugal é pasmaceira. Eu acho que no Brasil não deve fazer sentido. Que é aquele... O irmão sabe o que é pasmaceira? Não? É aquela... A irmã também não sabe? Então é uma palavra, não deve ser de Portugal, deve ser de Barcelos. Que é a minha cidade. É aquela coisa que nem... Hã? A pessoa está pasma, nem para cá, nem para lá, nem está pasmada, é isso. Mas a gente tem um verbo para isso, que é eu pasmacei, tu pasmaçaste, ele pasmaçou, deve ser coisa de Barcelos. A irmã Fátima, ela iria entender. Que era da minha cidade. Também? É. Irmãos, no versículo 29 diz: agora o Senhor considera as ameaças deles. Ouve, Senhor, o que está a acontecer. E o Senhor faz isto. Olha o que diz. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles não pedem para não ser presos, eles não pedem para não ser mortos, eles não pedem para não ser perseguidos, eles pedem para serem capacitados a fazer exatamente aquilo que tinham acabado de ser proibidos de fazer. Meus amados irmãos, isto não é uma coisa para 2000 anos atrás. Isto é uma coisa para nós fazermos hoje. Senhor, capacita-nos a fazer aquilo que a sociedade nos quer fazer calar. Capacita-nos para anunciarmos e vivermos conforme aquilo que o mundo odeia e nos odiarão por isso. Senhor, capacita. Não pedem, Senhor, livra. Senhor, alivia. Senhor, vai lá resolver. Senhor, contente com eles. Tudo isso nem era tão mal assim, né? Mas nem é isso que eles oram. Senhor, considera e capacita-nos para que nós possamos ser corajosos e anunciar a tua palavra. Há uma falta de coragem hoje tão grande na sociedade e dentro da igreja, que é de arrepiar os cabelos. Eu tenho que parar com as expressões estranhas hoje na mensagem. Mas, amados irmãos, eu não aguento mais. Nós temos uma geração corajosa, irmãos. Nós temos estes exemplos, eles não tinham. Nós éramos para ser muito mais. 2000 anos depois, nós éramos para ser muito mais do que eles eram. Porque nós temos visto o agir de Deus ao longo da história. É por isso que todo crente, depois de ler a Bíblia, devia ler a história da igreja. Irmãos, isto não sou eu a dizer, todo mundo, todos os pregadores dizem isso. Depois de ler a palavra de Deus, você devia ler a história da igreja. Para que você olhe para esses exemplos e se envergonhe. E eu olho para esses exemplos e me envergonho. Não dá para ir ao culto. Não dá para orar. Não dá para falar às pessoas. Porque não sei o quê. Eles vieram da prisão, irmãos. Você nunca foi preso por pregar o Evangelho. Eles estavam a chegar da prisão. Como é que você acha que a prisão parecia? Naquela época. Eu penso que tinha pelo menos a 55 inches TV. Pelo menos. Right? O que você acha que era a prisão naquela época? Ela agora não é agradável, imagina naquela época. Você sabe, meus amados irmãos, tem gente hoje indo para a prisão por causa de pregar o Evangelho agora. E você está a pensar naqueles países remotos, não é? Naqueles países lá onde o Evangelho é proibido, não sei o quê. Para os homens que assistiram o documentário, no Canadá, há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, aqui no Canadá, aqui ao lado, pastores foram presos por terem a porta da igreja aberta para pregar o Evangelho. Sabe o que eles fizeram quando saíram? Foram pregar o Evangelho.
É esse entender este texto. Esse entender. Os homens que assistiram o filme, naquele dia, o documentário, por certo, foram para casa envergonhados como eu fui. E eu tive que o ver 2 vezes, não é? E os irmãos, as irmãs, se quiserem, quando quiserem, está disponível, e os irmãos que não viram podem ver e deveriam ver. Pensámos em coisas muito remotas, muito longe. Grace Community Church foi processada, aí deu a volta, né? Louvado seja Deus, Deus libertou, a vontade de Deus foi feita, mas aqueles homens ali sofreram, e vocês ouviram, os elders da igreja disseram que se o pastor John MacArthur fosse preso, eles iam junto. Eles iam ter que levar eles primeiros, que eles iam se colocar na frente, iriam-se para ser presos juntos. Isso que acontecia na igreja do primeiro século, sabia? Quando um irmão era preso, outros iam para poder auxiliar uns aos outros dentro das cadeias. Pela causa do Evangelho e pelo amor entre os irmãos. Isto é Bíblia, irmãos. Isto é realidade hoje. Temos que acordar, irmãos. Essa gente aí que diz que acordou, eles estão bem adormecidos. Nós é que precisamos de acordar. We now woke, we need to awake. Deus nos ajuda. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estenda a tua mão, mas não para nos livrar. Estenda a tua mão para realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, para que a glória seja dada a ti. Age, Senhor, em nosso meio, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu reino cresça. Esta oração foi ouvida, meus amados irmãos, é por isso que você está aqui esta manhã. Porque há 2000 anos atrás, quase há 2000 anos atrás, homens se juntaram para fazer esta oração e pediram: capacita-nos para levarmos a tua palavra enquanto tu ages com sinais e maravilhas, e outros mais na frente ouvirão o Evangelho. E é assim que o Evangelho chegou a nós hoje, com gente que se levantou de geração em geração e não teve medo de nada, e pregou e anunciou, e o nome de Deus foi glorificado e exaltado. E 2000 anos depois, perto de 2000 anos, estamos aqui esta manhã. Louvado seja Deus pela oração destes homens. Depois de orarem, esta oração, depois de orarem. Por certo que esta oração será parte da oração toda, ou resumo da oração toda. Depois de orarem, olha o texto, meus irmãos, por favor. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. É possível que eles estivessem a orar no cenáculo, não é? Porque era o sítio de oração. Tinham estado no cenáculo 120 antes. Não sabemos onde eles estavam a orar. Sabemos que eles se reuniram para orar. Podia ser na casa de um deles. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Não é porque eles estavam a sapatear. Não é porque eles estavam a rodopiar. Não é porque eles estavam a gritar muito alto. Porquê? Olha o contexto. Olha o versículo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os visitou. Eles já tinham descido sobre a igreja. Entenda, por favor, eles não foram batizados no Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Mas agora aqui, eles foram visitados de novo. Eles foram cheios. Eles transbordaram da ação do Espírito. O Espírito Santo se fez presente, tocou a vida deles. O que é que eles estavam a orar? Para ter coragem de anunciar. Olha o que aconteceu a seguir. Versículo 31 no final. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A gente precisa de orar, irmãos, para ser capacitados pelo Espírito Santo. Até que o lugar onde nós estamos trema. Até que o nosso coração tema a Deus. Até que sejamos cheios do Espírito. E saiamos à rua para anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que não há outro, que a palavra de Deus é verdade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para viver em santidade, de forma que Cristo seja revelado na nossa vida. Nós precisamos desta capacitação, irmãos. A energia dos jovens a partir do gelo atrás não chega. Ela é boa, mas não chega.
A energia dos dois velhos, que era eu e o presbítero Márcio, ali na frente a limpar a neve que ele falou, os dois velhos, ela é boa, mas não chega. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus verdadeiramente. Nós precisamos ser cheios do Espírito, para que possamos sair no poder do Espírito Santo e falarmos a palavra de Deus corajosamente, e todos aqueles que nos ouvirem, eles irão reconhecer que Cristo verdadeiramente está em nós. Não significa que todos vão aceitar. Há de haver aqueles que nos vão querer matar. Poderá ser que até que aconteça. Aconteceu lá, aconteceu no período da Contra-Reforma. Por que não? Não pode acontecer hoje. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Alguns pontos rápidos sobre a pregação para concluir. A maior preocupação dos cristãos do primeiro século não era com eles mesmos. Eles não se reuniram para parar a queixar e lamentar de coisa que não presta. A preocupação deles era com o avanço do reino dos céus. Essa tinha sido a ordem de Jesus. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Senhor, estamos sendo ameaçados. Como é que a gente vai fazer? Capacita-nos para que façamos. Por isso, ele não disseram assim: Jesus, envia outros, manda um anjo do céu. Porque, olha, a gente não pode mais. Por isso, eles, após terem sido soltos, não se reuniram para buscar de Deus livramento próprio. Antes se reuniram para clamar por poder, para que a obra do Senhor seguisse. E Deus os revestiu de poder, e grandes coisas realizaram em nome do Senhor. Eu vou dar 3 exemplos, pedaços de oração de 3 homens de Deus, não no período bíblico da história da igreja. John Knox orou assim. Este era o desejo dele para o avanço do reino de Deus. Deus me dê a Escócia ou eu morro. Ele queria ver almas salvas da Escócia, ele queria ver a Escócia rendida aos pés do Senhor. Ele disse: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. John Hyde disse: Deus me dá almas ou eu morro. George Whitefield, gosto tanto de George Whitefield, disse assim: Deus me dê almas ou leve a minha. Estes homens, se não vissem almas sendo salvas, rendidas aos pés de Deus, preferiam morrer. E estes entenderam a grande comissão. A gente tem orado por almas perdidas, irmãos, verdadeiramente, clamado a Deus por capacitação para falarmos. A gente, se calhar, irmãos, ora por gente para ser salva a quem a gente nunca falou o Evangelho. Senhor, salva lá o fulano, lá não sei onde, lá não sei o quê. Você nunca lhe pregou? Você nunca clamou por ser capacitado para falar? Porque você está com medo de perder o seu amigo, porque você está com medo de perder o seu vizinho, porque você está com medo de perder o seu trabalho, porque você está com medo das autoridades ou da sociedade, ou seja lá do que for. É tão fácil, não é? Senhor, salva lá o fulano. Você conhece um fulano que não fala nem português nem inglês, fala chinês. Aí você vai fazer o quê? Vai orar por ele, não é? Senhor, salva o fulano. Aí você não tem responsabilidade, não é? Você não fala a língua dele, ele não fala a sua. Fica bem, não é? O que é que lhe resta? Orar. Engano, não é? Que agora até tem o app, não é? Você fala para o telefone na sua língua e o fulano ouve na língua dele. Hoje não tem mais desculpa, irmãos. Não tem mais desculpa. Usa as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Ou seja, não foi Deus, foi a Apple. Não foi não, irmãos. Porque tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus nos deu todas as possibilidades hoje de pregarmos o Evangelho. Todas. Não tem desculpa para ninguém. Está a orar por pessoa a quem você nunca pregou. Está a orar por pessoa que você nunca deu exemplo. Está a orar por pessoa que nem sabe que você é crente direito. Sabe que você vai lá à igreja ao domingo. Que Deus nos capacite, irmãos, com o poder dele, verdadeiramente em nossas vidas.
Que nós possamos reconhecer que dependemos inteiramente do Senhor. Que nós possamos entender que a nossa vida para nada presta, a não ser que seja para o serviço do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos dê, nos capacite, nos encha. Que oremos a Deus mediante a sua palavra, para que sejamos capacitados para fazer a obra que Ele nos tem chamado a fazer. Os apóstolos disseram assim: nesta cidade, Senhor, nesta cidade, Jerusalém, nesta cidade, eles mataram o teu ungido. E a gente está com medo que nesta cidade eles gostam aí do LGBTQ+, whatever. É isso que você está com medo? Eles estavam na cidade onde Jesus tinha sido condenado. Pouco tempo antes. E a gente está com medo de seja lá do que for, meus amados irmãos. Que Deus nos perdoe. Literalmente, Deus nos perdoe. Possamos pedir perdão a Deus. Meus amados irmãos, eu desejo ver uma igreja, e esta não é uma igreja lá da esquina, literalmente em chamas por Deus, capacitados por Deus, cheios do Espírito Santo. Não fingimento, não rebolar, não. Se Deus quiser derramar e der barulho, eu também não me importa nada, que eu não quero saber, desde que nós sejamos convertidos, desde que nós sejamos mudados, desde que nós sejamos transformados, desde que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo. Eu tive um pastor, eu tenho que terminar, né? Já passou da hora e temos mensagens comunicadas. Eu tive um pastor, meus irmãos, um homem simples, já com uma idade. Ele dizia umas coisas assim muito estranhas, às vezes dizia umas coisas muito estranhas. Assim, a simplicidade dele. Mas ele uma vez disse uma coisa, ele disse algumas coisas que eu nunca esqueci, irmãos, e uma delas é esta. E eu não me importo, havia muito aquela onda nessa altura, well, pelo menos no ambiente que nós estávamos, que o pastor punha as mãos e a pessoa caía no chão, né? E pá, tá. E o pastor disse assim: olha, eu não me importo de cair no chão todos os dias, se todos os dias eu me levantar diferente. Eu só não tenho problema de cair no chão. Se puser as mãos eu cair no chão, não tem problema. Desde que eu me levante diferente, se não for para levantar diferente, não vale a pena. Eu achei fantástico. Eu nunca ouvi cair no chão. Nunca ouvi cair no chão. Ouvi ele orar, ouvi ele clamar, na sua simplicidade. Tinha uma expressão que eu gostava muito, que ele dizia, que quando ele queria avisar a igreja qualquer coisa, ele pregava e dizia assim: não caia nessa canoa furada. Eu achava fantástico. Na verdade, ela era portuguesa e viveu muitos anos no Brasil, mas aí ele dizia: não caia nessa canoa furada. Eu achava muito engraçado. E nessa simplicidade aprendi coisas com aquele homem, que não esqueci. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos leve a orar. Dá-me a mão de Claire, senão eu morro. Capacita-me com o teu Espírito Santo. Dá-me almas, dá-me a minha família, senão eu morro. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A orarmos como este povo. A aprendermos, a clamarmos a Deus, até que sejamos capacitados. Não descansar, não dar descanso à nossa alma, até que Deus nos capacite. E nós anunciemos a palavra do Senhor. Vamos orar juntos, que a nossa hora passou. Amado Deus e Salvador, Senhor nosso, te pedimos, Pai, nesta manhã, que por misericórdia e graça, o que fizeste no primeiro século aconteça aqui, em nossa igreja, para a honra e glória do teu nome. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Só um minuto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Podemos sentar.